Capítulo 593, Ativando a linhagem sanguínea novamente. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, Y Young QC, Bru. Quando todos os 100 cadáveres amaldiçoados foram refinados e a grande matriz cadavérica foi 100% completada, seu poder subiu para um novo nível. Mesmo um ser tão poderoso quanto uma baleia gigante do oceano sem fim foi morta por ela. Nesse momento, a névoa cinzenta havia formado chamas fantasmagóricas que, sob a cooperação com a técnica secreta de energia mental fantasma do líder de templo esqueleto, levaram 2 soberanos ao desespero. Sob o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, esses 2 soberanos estavam enfrentando o ataque constante da corrosão causada pelo seu poderoso poder dos ressentimentos negativos e cadavéricos, com suas carnes e sangues começando a apodrecer enquanto suas almas e espíritos eram devorados. Agentim. Vendo tal cena, a expressão do Lorde Soberano de Cheongsam Preto mais atrás mudou dramaticamente que, sob tal pressão, liberou sua aura do grande reino núcleo da origem. Obviamente ele não achava que Zhao Feng teria tal movimento mortal. Durante a luta contra os piratas dos chifres de ferro, mesmo em frente a 2 lordes soberanos, Zhao Feng não usou tal movimento. GGG. Uma vez que esta grande matriz dos cadáveres amaldiçoados matar 100 soberanos, ela receberá um grande salto em seu poder. O líder de templo estava ainda mais excitado do que o próprio Zhao Feng. Afinal, os cadáveres amaldiçoados foram pessoalmente refinados por ele. Picada espacial do demônio celestial. A arma de nível terra integrada ao corpo do líder de templo foi disparada. Xiu. Puxe. Cruzando o vazio, um enorme e tirano espinho ósseo prateado escuro, liberando uma assombrosa luz crepuscular e dando a ilusão de poder romper o próprio espaço, perfurou em direção dos 2 soberanos apodrecendo em meio ao poder da matriz cadavérica. Ah! De dentro da matriz, um grito soou. Um dos soberanos com o corpo apodrecendo, rapidamente se transformou em uma poça de sangue podre. Ao mesmo tempo. Ah! Me salve! O outro soberano que estava cercado pelas puldaruças chamas de névoa cinzenta, estava entrelaçado por inúmeras mãos murchas e pálidas que devoravam seu corpo. Shua! Shua! Zhao Feng agitou a bandeira negra e conduziu todo o poder da matriz sobre esse soberano, também o transformando em uma poça de sangue. Em um instante, 2 soberanos do estágio intermediário do pequeno reino núcleo da origem caíram pela grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, quais também tiveram suas essências de sangue e alma absorvidas por ela. Essa cena deixou os outros 3 perseguidores extremamente aterrorizados. Pirralho, como você ousa matar anciões de meu pavilhão da nuvem seca? O terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca, o Lorde Soberano de Cheongsam Preto, suprimiu o choque em seu coração e liberou uma pressão ainda maior do grande reino núcleo da origem que afetou todo um lado do mundo à sua volta. Liderado pelo terceiro ancião, mais 2 soberanos avançaram fortemente contra o navegador dos céus Trovão Azul. Esses outros 2 soberanos estavam no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, então eles não eram fracos. Quebre. O terceiro ancião então estendeu a mão, fazendo com que o céu e a terra invertessem quando uma enorme palma de luz verde fez com que tudo dentro de dezenas de quilômetros se agitassem loucamente. A poderosa palma de luz logo colidiu contra a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. A fantasmagórica névoa flamejante formada pelo poder da maldição dos 100 cadáveres começou a mostrar sinais de quebra, se tornando um pouco mais fraca. Shua! Shua! Zhao Feng agitou novamente a bandeira negra, deixando o poder da matriz ainda maior e criando uma nuvem de névoa fantasmagórica ainda mais majestosa. GG.
Esta matriz cadavérica não é mais igual a antes. Como ela poderia ser facilmente quebrada? O líder de templo esqueleto retornou o esporão ósseo maligno de extremo yin ao seu corpo, se integrando novamente com ele. Ué! Em seguida, ele usou uma técnica secreta, se transformando no gigante de ossos flamejante de uns 9 metros de altura. Oxi! Sob a poderosa defesa do gigante de ossos flamejante, o líder de templo moveu a mão, fazendo com que as chamas de Indimorte ficassem mais ativas e, juntamente com o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, complementavam um ao outro. No último mês, depois de absorver a essência de sangue do coração de baleia mais a fusão com o cristal ósseo negro místico, os ossos de seu corpo foram fortalecidos para um novo nível, com sua força e resiliência aumentadas grandemente. Seu poder de batalha era mais forte que a de um soberano comum do estágio tardio do pequeno reino núcleo de a origem. Além do mais, sob o atual suporte da grande matriz cadavérica, seu poder aumentou, deixando sua técnica secreta o gigante de ossos flamejante ainda mais poderoso. Velhote, sofra em minhas mãos. O gigante de ossos flamejantes cresceu para uns 12 a 15 metros, fazendo com que ardentes chamas de Indimorte se elevasse ao céu, acompanhada de um fantasmagórico osso que disparou na direção do terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca. Bum! Um estrondoso som soou acima da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, com uma terrível explosão engolindo uma parte do mar enevoado, fazendo com que o navegador dos céus trovão azul caísse no oceano. O líder de templo recuou alguns passos e obviamente sofreu alguns ferimentos, mas a excitação em seus olhos se tornou mais intensa. Pensando quando ele havia lutado contra o rei Sul, ele não tinha resistência nenhuma. Mas hoje, apenas meio ano depois, sua força havia dado um grande salto. Vocês dois, segurem esse esqueleto enquanto eu mato o pirralho. O Lorde Soberano ordenou. Ele logo viu que Zhao Feng, que era o responsável pelo controle dessa grande matriz cadavérica, era o ponto principal. Afinal de contas, a ameaça da grande matriz era enorme. Então, uma vez que ela for quebrada, Zhao Feng e o líder de templo esqueleto perderiam sua cobertura e seria impossível para eles derrotarem a combinação de 3 soberanos. Seguindo isso, uma vez que o líder de templo possuía uma forte defesa e seria relativamente mais difícil matá-lo, ele foi atrás de Zhao Feng. Contanto que eu mate aquele pirralho, posso pegar os espólios da guerra e acabar com o esqueleto. Os olhos do Lorde Soberano brilharam. Bastardo, morra! O Lorde Soberano ignorou o líder de templo e atacou Zhao Feng, que estava no centro da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. GGG. O líder de templo esqueleto não tentou pará-lo e simplesmente confrontou os 2 soberanos no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. Em pouco tempo, em sua forma de gigante de ossos flamejante, ele conseguiu suprimir os 2 soberanos e obter uma grande vantagem. A expressão de Zhao Feng permaneceu a mesma, então acenou a bandeira negra, fazendo com que a névoa de poder de maldição se transformasse em dragões serpentes de névoa flamejantes e atacasse o Lorde Soberano. Quebre! O Lorde Soberano estendeu a palma da mão e o poder de maldição foi quebrado antes mesmo de chegar perto dele. No entanto, a expressão de Zhao Feng permaneceu a mesma, enquanto continuou a enviar mais poder da maldição contra o Lorde Soberano. Incontáveis e imperceptíveis mãos pálidas, secas e ensanguentadas mãos envolveram o corpo do Lorde Soberano, estendendo-se direto para seus órgãos internos, devorando-os. A expressão do Lorde Soberano mudou ligeiramente. Mesmo alguém tão forte quanto ele, que alcançou o grande reino núcleo da origem, não pôde ignorar o efeito do poder de maldição. O ataque do poder de maldição é generalizado, e não um simples ataque de energia mental.
Zhao Feng não demonstrou medo e deixou o Lorde Soberano atacar. Mesmo o Lorde Soberano podendo atacar livremente, sua força e poder foram inevitavelmente enfraquecidos. Uma vez pego por esse poder de maldição e não sendo curado a tempo, mesmo ele estando no grande reino núcleo da origem não seria capaz de escapar da morte. Não importa quão forte fosse seu nível existencial, havia definitivamente uma grande diferença entre ele e uma baleia do oceano sem fim. Eu tenho apenas 10 respirações de tempo para matar este pirralho e ainda sair ileso. O Lorde Soberano pensou. Ele disse 10 respirações, mas tinha confiança de que poderia matar Zhao Feng em apenas 4 ou 5 respirações de tempo. Asas de vento e relâmpago. De repente, das costas de Zhao Feng um par de asas de cor roxa feita de vento e arcos elétricos se condensou, fazendo com que sua velocidade e agilidade aumentassem grandemente. Shua. Sob a cobertura da nuvem de névoa flamejante, elétricos borrões de pós-imagens foram deixados para trás. Os sentidos de forasteiros seriam afetados e até mesmo grandemente restritos ao estarem na grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. No entanto, isso não se aplicava a Zhao Feng e ao líder de templo esqueleto, já que ambos conheciam tão bem essa grande matriz cadavérica como a palma de suas mãos. Pirralho sem vergonha! O Lorde Soberano rugiu e enviou uma sombra de palma de luz verde, bloqueando uma área de mais de centenas de metros, enviando diretamente em seguida um bombardeio de ataques. No entanto, a velocidade de reação e agilidade de Zhao Feng foi extremamente rápida e, como também tinha a vantagem geográfica, ele conseguiu evitar vários desses ataques. Vlu. Uma profunda camada de água apareceu sobre o corpo de Zhao Feng, absorvendo alguns dos ataques que caiu sobre ele. Mesmo recebendo alguns ferimentos leves, sua linhagem da água logo o curou. Que poder de linhagem poderoso! A expressão do Lorde Soberano mudou ao perceber que havia completamente subestimado Zhao Feng. O atual nível existencial de Zhao Feng era ainda mais forte que a maioria dos Lordes Soberanos do Grande Reino Núcleo da Origem, além de seu poder de linhagem, qual recebera grandes melhorias no último meio ano. Para ataque e velocidade ele tinha as asas de vento e relâmpago. Para defesa e cura ele tinha a linhagem de água. E com a cobertura da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados ele conseguiria, relutantemente, lutar contra um Lorde Soberano Senhor por alguns instantes. No entanto, no final, um Lorde Soberano era alguém do grande reino núcleo da origem, e seu aterrorizante poder de ataque empurrou Zhao Feng para um canto. Celo negro do céu místico. Uma enorme e cristalina palma de luz verde escura de uns 250 metros de diâmetro foi condensada, cobrindo a área onde Zhao Feng se encontrava. Ué! TSSSS. O rosto de Zhao Feng ficou vermelho e, como se recebesse o peso do mundo, suas asas de vento e relâmpago e linhagem de água foram suprimidas até certo ponto. Seus joelhos começaram a levemente se dobrarem, enquanto seu corpo começou a tremer levemente. Se não fosse por seu nível existencial ser ainda mais forte que a de um Lorde Soberano comum e a defesa de sua linhagem de água ser muito forte, ele já teria colapsado. Ha ha ha! Pirralho, desista! O Lorde Soberano rugiu em gargalhadas. Um Lorde Soberano é, afinal, um Lorde Soberano. Se ele não conseguisse lidar com alguém do meio passo do reino núcleo da origem, então ele não teria mais nenhum rosto sobrando. Transformação divina, espírito da água. Um brilho surgiu nos olhos de Zhao Feng, então brilhantes ondulações de água de cor azul escuro envolveu seu corpo que deu uma estranha sensação de se contorcer. Ué! Essas brilhantes ondulações se integraram com o corpo e sangue de Zhao Feng, transformando-o em forma líquida, com leves ondas de água.
Bom. O aterrorizante ataque do Lorde Soberano caiu sobre Zhao Feng, mas não aconteceu nada, era como ter atingido água. O quê? A expressão do Lorde Soberano mudou, seu corpo entrou em um estado líquido. Esse pirralho realmente pode compreender uma técnica secreta do atributo água tão profunda. A transformação divina, espírito da água, mesmo na seita espiritual da lua pura, era uma técnica secreta do atributo água de alto nível, e poucas pessoas conseguiram cultivá-la com sucesso. Sob esta técnica secreta, Zhao Feng foi capaz de se manter por um curto período de tempo em um estado líquido, tornando-se quase invencível. Crissa. A figura de Zhao Feng de repente cresceu para uns 6 metros de altura, como um divino espírito da água. Quebre. Toda a ação de Zhao Feng parecia ser capaz de virar rios e mares enquanto sua força subia para um novo nível. Zhao Feng ignorou o ataque do Lorde Soberano, então lançou um poderoso soco que destruiu a sombra de palma de luz que cercava toda uma área. Neste momento, a transformação divina, espírito da água de Zhao Feng já ultrapassou a da que era usada pela anciã Shui Yun. Isto devido principalmente ao seu poderoso nível existencial e linhagem que estavam mais fortes do que nunca. Com um flash de luz, um espírito da água gigante se condensou e desceu do céu, bombardeando os dois soberanos do estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem. Como eles estavam sendo suprimidos pelo líder de templo esqueleto e estavam sob o efeito do poder da maldição da matriz cadavérica, eles estavam feridos e bastante enfraquecidos. Sendo emboscados, um deles morreu na hora, nem conseguindo entender como Zhao Feng conseguiu matá-los enquanto enfrentava um Lorde Soberano do grande reino núcleo da origem. Mas isso, de fato, foi o que aconteceu. Zhao Feng ignorou completamente o ataque do Lorde Soberano de Cheongshan Preto.